Paz e graça, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor nesse domingo, nesta manhã. Hoje é um dia muito especial para mim. A igreja acompanhou que o meu sobrinho nasceu, mais um sobrinho na minha vida aí, sendo titia pela segunda vez. E nós vemos a bondade do Senhor, os milagres do Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o mundo todo está de cabeça para baixo. O Senhor é fiel. E nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor, eles voarão como águia. E ainda assim, que se eles andarem, eles não vão se cansar. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, que Ele cumpre tudo o que Ele fala, que Ele cumpre todos os milagres dEle. E nós vamos adorar nessa manhã com Ele, amém? Então eu te convido para adorar ao Senhor com toda a tua voz, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Aleluia. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor.
ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, sol que a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. o Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça, que não haja brilho Brilho das estrelas, eu não temerei não, sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, Jesus, toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um bom dia. Estamos em mais uma EBD para nós estudarmos a palavra do Senhor juntos. E eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia aí comigo na carta a Filemon. Está aí depois de Tito e antes de Hebreus. Abra a sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uma oração, mas já mantenha ela aberta para que nós possamos dar continuidade e, se Deus permitindo, concluir essa aula, concluir essa carta aqui hoje. Vamos fazer uma oração, pode manter a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor, agradecer e clamar a Ele que tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor Deus, nós, em nome do Teu Filho Jesus, queremos Te adorar nessa manhã, Te agradecer pelo momento, ó Deus, que o Senhor está nos proporcionando de ouvir a Tua palavra, de meditar, ó Deus, nas Tuas escrituras, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela paz, pela provisão, ó Deus, pelo perdão dos pecados, ó Deus, pelo Teu sustento em tudo, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, pela Tua paz. Tira de nós a ansiedade, tira de nós, ó Deus, o medo. Ó Deus, tira do nosso coração a idolatria, tudo aquilo que tem, ó Deus, atrapalhado a nossa comunhão contigo, ó Deus. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, ó Deus, em nosso coração e guia-nos pelo caminho reto, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, na aula passada nós vimos que foi a segunda aula, né? Eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação de Filemon, mas antes vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Pode acompanhar comigo, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa.
Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Nós vimos aqui alguns pontos na aula passada, e o primeiro deles foi: Paulo adora a Deus pela vida do seu irmão e colaborador Filemon. Nós vimos aqui que Paulo está escrevendo essa carta no intuito de convencer Filemon, com base no amor, a receber Onésimo, que era um escravo de Filemon que havia fugido para Roma, receber Onésimo como um irmão em Cristo, não mais como escravo, e possivelmente como alguém que iria receber uma penalidade, mas como um irmão em Cristo, alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho e que hoje se encontrava na família de Deus, assim como Filemon. Então Paulo adora Deus pela vida de Filemon e ressalta aqui algumas características desse homem de Deus que era Filemon. E nós vimos que a importância que há no elogio, elogiar as pessoas de forma sincera. Vimos que o elogio é diferente da bajulação, que a bajulação ela foca na pessoa em si, e o elogio você adora a Deus pela graça de Deus na vida daquela pessoa, o dom que Deus deu a ela e que ela tem executado de uma forma proveitosa. Então, assim, o elogio ele é totalmente diferente da bajulação. E Paulo aqui elogia Filemon. Uma das coisas que ele fala, primeiro, é que ele era um homem de fé. Filemon era um homem de fé. Nós vemos isso no versículo 5 e 6. Também Filemon era um homem amoroso. Nós vemos isso, que ele era amoroso tanto em relação a Deus, ele tinha comunhão com Deus, amava a Deus, e, consequentemente, os irmãos também. Ele tinha um amor pelos irmãos e manifestava isso na sua conduta. Filemon também era um homem generoso. Paulo, aqui no versículo 7, fala sobre a generosidade, diz que o coração dos santos tem sido reanimado por intermédio de Filemon. Então era um homem bondoso, generoso. Filemon também era um homem que as pessoas que tinham contato com ele encontravam conforto e também refrigério da parte de Deus na vida de Filemon. Então nós falamos da importância disso, as pessoas encontrarem em nós algo de Deus, encontrarem Deus em nós, Então isso é importante. E também Paulo vai dizer que Filemon tinha uma boa reputação. E nós vimos que lá em Provérbios Provérbios 22, versículo 1 diz que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, ser estimada é melhor do que prata e ouro. Então ele tinha uma boa reputação. As pessoas que conviviam com ele apontavam para ele e afirmavam que ele era uma pessoa de Deus, que ele era uma pessoa de caráter. Então isso é um exemplo para nós também. Nós vimos também, irmãos, o exemplo de Paulo sendo alguém humilde aqui, a humildade que Paulo tinha, como ele era um imitador de Cristo, Então ele se dirige a Filemon, não como um apóstolo, não como um líder, não impondo a sua autoridade sobre Filemon, mas como um ancião, uma pessoa já idosa que estava preso, e ele diz aqui prisioneiro de Cristo. Então ele apela a Filemon em nome do amor e em nome da generosidade de Filemon. Também a maneira como Paulo trata Onésimo, que era o escravo fugitivo, que agora havia se convertido, demonstra o profundo amor e a compaixão. Então Paulo dá esses exemplos para nós aqui: humildade, compaixão, amor, pensando no próximo. E ele chama Onésimo aqui de filho, chama também como se ele fosse o próprio coração dele. Ele pede que Filemon receba Onésimo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. Então imagine o apóstolo Paulo dizendo isso, de uma pessoa. E isso aqui ilustra também a forma que Deus nos trata. Deus, através de Cristo, Ele não nos trata mais como escravos. Nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado,
da nossa velha natureza, dos nossos desejos pecaminosos. E Deus, então, através de Cristo, nos resgata, nos salva, nos perdoa. E a partir daí, nós somos agora filhos de Deus, né? Então, não somos mais tratados como escravos, sim como filhos. Também ilustra, né, essa situação que Paulo está vivenciando aqui, ilustra como Deus nos trata. E na terceira aula, que é a aula de hoje, nós vamos dar continuidade no texto aqui. Nós lemos até o versículo 7. Hoje nós vamos avançar até a conclusão dessa carta. Eu gostaria de convidar, nós vamos ler agora do 8 até o versículo 14. Diz assim, do 8 ao 14. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e já agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Até o 14. Então, irmãos, aqui nós vamos ver uma argumentação que Paulo vai fazer, né, aqui o corpo da carta, mostrando que Onésimo não é mais aquele homem de antes. Ele teve um encontro com o Senhor, Deus o transformou. Então, ele hoje, e ele vai usar aqui um jogo de palavras, que o nome de Onésimo significa útil, né? Então ele diz aqui no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto a mim quanto a ti. Então, Onésimo, que o seu nome tem esse significado, ele agora é útil no reino de Deus. Antes ele havia ali um problema entre ele e o seu senhor Filemon, por conta daquela fuga e possivelmente algum prejuízo financeiro que ele teria causado a Filemon. Mas agora ele é um homem diferente. Ele não é mais apenas um escravo, mas ele agora é um filho de Deus, um membro da família do Senhor. E só dando aqui fazendo uma pequena retificação, eu falei a respeito do número de escravos ali no Império Romano, em todo o Império Romano, durante o primeiro século. Era cerca de 2 milhões de escravos. Eu havia falado um outro número na aula passada, não me atentei. Então, com uma pequena correção, o número certo é aí uma média de 2 milhões de escravos ali em todo o Império Romano durante o primeiro século. E Onésimo fazia parte dessa triste realidade aqui da escravidão no Império Romano naquele momento. E aí Paulo diz que ele é útil, diz que ele tem que recebê-lo como o próprio coração dele. E Paulo fala que gostaria que Onésimo continuasse com ele em Roma, porque Onésimo estava ajudando muito ele ali. Ele diz que ele estava ajudando ele ali, sendo útil na vida e no ministério dele. Mas Paulo faz aqui a coisa da forma certa. Ele poderia simplesmente falar, olha, Deus já te perdoou, você é uma nova criatura, você pode ficar aqui, segue a sua vida. Mas Paulo fez da forma correta. Ele não pensou só nos seus interesses, que para ele seria bom se Onésimo continuasse ali, porque era realmente uma pessoa útil para ele. Mas, e até porque a situação que ele se encontrava preso era uma situação difícil, então ele estava sendo alguém muito útil, mas ele prefere mandar Onésimo de volta para ele se reconciliar com Filemon, consertar as coisas. E nós já refletimos isso nas outras aulas. A nossa salvação em Cristo, ela não anula a nossa responsabilidade como pessoas, como cidadãos. Nós temos responsabilidades como maridos, esposas, filhos, pais, profissionais. As nossas responsabilidades, na verdade, elas são ressaltadas, quando nós somos cristãos, porque as pessoas vão olhar para nós já esperando uma postura diferente. Eu creio que você que me assiste, que já conhece o Evangelho, já passou por isso. E a pessoa olha e fala, bom, esse não é crente? Por que ele está agindo assim? Então as pessoas estão realmente
passam a observar mais. E aqui não é diferente. Paulo vai mandar ele para consertar as coisas. Coloca o interesse de Filemon, que era o dono daquele escravo, o senhor daquele escravo, Onésimo, coloca o interesse dele acima do próprio apóstolo Paulo. Ele prefere resolver a situação lá do que simplesmente ter Onésimo ali ajudando ele. E em Filipenses, Paulo vai escrever àquela igreja e ele vai dizer o seguinte, Filipenses 2, versículo 4: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios dos outros. Então Paulo aqui mostra a coerência, né, com o que ele fala, com o que ele orienta as igrejas nas suas cartas e com a própria conduta dele, né? Paulo aqui, esse registro aqui de essa carta tão pequena, mas que tem esse registro tão precioso para nós, mostra que Paulo era coerente, ele vivia o que ele pregava. E nós precisamos que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, a não apenas falar, mas viver. Realmente não é fácil, a gente luta contra a nossa natureza, mas tendo o Espírito de Deus, nós temos a força que vem do Senhor, para que possamos caminhar dia após dia, e o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando, nos santificando dia após dia. Pois bem, no versículo 15, ele vai continuar. Ele acabou de dizer aqui que preferia que Onésimo ficasse com ele, mas não quis fazer nada sem o consentimento de Filemon. No versículo 14. No versículo 15, pode acompanhar na leitura comigo, ele vai dizer o seguinte, dos 15 e 16: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então aqui Paulo fala sobre a soberania e a providência de Deus. Paulo olha essa situação de Onésimo e de Filemon e ele vai olhar para essa situação não com uma visão humana, simplesmente. Uma pessoa que resolveu fugir, que resolveu roubar alguma coisa, furtar alguma coisa, ele não vê dessa forma, ele vê algo muito além disso. Ele vê aqui a providência de Deus, que é muito maior do que a gente às vezes pensa. Deus está no controle de tudo. Então uma situação que aparentemente pode parecer estranha, Deus ele está no controle daquilo. E aqueles que são amados por Deus, Deus vai fazer bem a eles, mesmo com circunstâncias difíceis. Nós vamos ver isso aqui. Então Paulo aqui entende que, ele fala no versículo 15, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Então Paulo acreditava que aquele problema que existiu ali, Deus usou aquela situação para que Onésimo fosse salvo, que ele fosse alcançado pelo Evangelho e que ele pudesse voltar e a partir dali ser irmão em Cristo de Filemon. E essa amizade em Cristo, essa irmandade, essa união com Cristo, ela é eterna. Então, o recebas para sempre. Então ele vai dizer, em outras palavras aqui, o que que nós entendemos. Deus está no controle. Paulo acredita na soberania e na providência de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, e é o texto que eu estava falando aqui agora, Romanos 8:28, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, nessa passagem de Romanos, quer dizer, vai abranger coisas ruins e coisas boas, circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis. Tudo que a gente passa, seja aquilo que a gente não compreende, que nos incomoda, coisas também boas, agradáveis, tudo isso, Deus vai usar essas coisas. Essas coisas serão usadas para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Seremos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Não existe outro bem maior que esse. Quando nós somos salvos, aquilo que nós teremos de mais precioso é a imagem de Cristo em nós. Então, isso aqui, todas as circunstâncias difíceis
ruins, boas, tudo isso Deus vai usar para nos conformar à imagem do seu Filho. E isso será bom para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus está no controle de tudo e usará isso de algum modo para fazer bem. Paulo compreendeu a situação aqui. Ele entendeu que essa situação ruim, difícil, em torno dessa fuga, desse problema, estava sendo usada por Deus. E isso para nós é muito prático, né? Na nossa vida, às vezes nós passamos um momento difícil, complicado, às vezes num relacionamento ou no dia a dia, e aquilo a princípio parece não ter sentido. Parece que aquilo ali não vai redundar em nada além de tristeza, de mágoa, mas Deus está, aquele que é filho de Deus, Deus está trabalhando e todas essas coisas estão juntas, cooperando para o bem daquela pessoa, para que ela cada dia mais se pareça mais com Cristo, para que cada dia mais ela esteja mais próxima daquilo que Deus quer dela. Então, Paulo reconhece isso, a soberania de Deus. Quando ele diz assim também, sou prisioneiro de Cristo, ele está aqui falando algo relacionado à soberania de Cristo, né? Que Deus, na verdade, se ele está preso, é porque Deus quis que ele estivesse. E os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. Aquele momento ali em que Paulo esteve preso, se ele fosse olhar simplesmente com um olhar humano, aquele olhar, como diz ali o escritor de Eclesiastes, né? Aquele olhar da vida vazia, a vida sem sentido, essa terra, essa vida aqui, a vida debaixo do sol. Se ele olhar somente dessa forma, ele vai ver só tristeza, né? Imagina, uma mensagem que é o Evangelho, perseguida, prisões, açoites, problemas, preocupações, mas na verdade ele entende que tudo isso está no controle de Deus, que tudo isso é para a glória de Deus. E essa palavra chegou até nós hoje, pela graça de Deus também. É a mesma coisa. E Deus tem trabalhado em nossa vida. Isso que nós estamos vivendo hoje, sem dúvidas, faz parte. São circunstâncias desfavoráveis muitas vezes, mas que, com certeza, Deus está usando isso para cuidar da sua igreja, para moldar a sua igreja. E aqueles que são filhos de Deus, que são salvos, não precisam se preocupar, não precisam se desesperar, porque Deus está no controle, né? Então, ele não reclama da sua condição, ele não coloca a culpa no Império Romano, ele não coloca a culpa naqueles que perseguiam a igreja. Ele poderia falar, olha, eu estou aqui preso por culpa de fulano, de ciclano, por culpa daqueles que perseguem a igreja, porque são homens maus. Não. Ele não diz isso, ele diz que é prisioneiro de Cristo. Ele reconhece que ele é um servo dele. Permissão de Deus. E na nossa vida não é diferente. Nossa vida não é diferente. Deus está no controle da nossa vida. Nós somos conduzidos, guardados pela providência de Deus. A providência é muito maior do que provisão. Não é? Providência abrange tudo. Tudo que acontece na nossa vida. Que acontece no mundo ao nosso redor. No versículo 16, Paulo pede para que Filemão receba Onésimo, mas agora não mais como escravo, né? Como um irmão caríssimo, um irmão amado. E ele agora é um irmão em Cristo. No reino de Deus, todos estão no mesmo patamar. Filemão, Onésimo, Paulo, todos. E nesse sentido, nós vemos Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas agora, ele diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. Percebe? Ele usa essa linguagem aqui e cita a questão da escravidão também. Seguindo no versículo 17, pode acompanhar comigo o versículo 17 até o 20. Vamos fazer a leitura? Ele diz o seguinte: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Versículo 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão,
que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Já aqui, já no finalzinho, caminhando para o final da carta, Paulo reforça o que ele já vem falando em favor de Onésimo. Ele apela à amizade de Filemon, né? Ele apela ao companheirismo de Filemon para com ele, né? Tem uma tradução bíblica que diz assim: portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então Paulo agora intensifica o seu apelo a Filemon, pedindo em nome da amizade que eles tinham. No versículo 18 ele vai mais além. Ele assume que eventual dívida de Onésimo seria a partir de agora dele, responsabilidade dele. Ele assume o eventual dívida de Onésimo. E nós vimos que essa atitude ilustra o que Cristo fez. Ele foi lá, assumiu a nossa dívida, pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar. Já falamos isso nas outras aulas. É uma dívida impagável em relação ao nosso pecado contra Deus. E Cristo assume essa dívida. Paulo aqui ilustra isso, né? A forma como ele faz com Onésimo, né? E isso mostra que nós temos que nos identificar também, ilustra isso também. Tanto mostra como Cristo fez, o que Cristo fez por nós, como também nos mostra como nós devemos tratar os outros, nos identificar com aquelas pessoas que estão ali, o nosso próximo. Então ter misericórdia do nosso próximo, ter compaixão, ajudar aqueles que são fracos. Por quê? Porque nós também somos fracos e Deus nos ajuda. Então isso aqui ilustra como devemos também tratar. E aqui com muita educação, né, com muito tato, né, Paulo é realmente um escritor brilhante, ele sabe usar as palavras como poucos. Ele vai trazer à memória de Filemon um fato muito importante que tem que estar na nossa memória também. O fato de que Deus usou o próprio apóstolo Paulo para que o evangelho chegasse até Filemon. E aí ele diz aqui no versículo 19, né, que nós lemos, na parte B, diz assim: para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Então ele assume a dívida, olha, eu vou pagar essa dívida e eu não quero nem, para não dizer que você também me deve a própria vida. Em que sentido? No sentido de que Paulo, através do seu ministério, Deus salvou Filemon, o evangelho chegou até ele. Então, precisamos lembrar disso, isso precisa estar claro para nós. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Então, toda vez que eu tenho algum tipo de problema, algum tipo de conflito, que eu preciso perdoar, e eu estou ali com aquele problema diante de mim, eu preciso buscar a Deus e ter sempre em mente: eu ofendi a Deus de uma forma que não teria como eu me resolver com Deus por mim mesmo. O pecado foi uma ofensa muito grave. E ainda assim Deus me perdoou. Deus teve misericórdia, enviou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho único, para morrer por mim. Então eu preciso lembrar, eu devo a minha própria vida a Deus. Então Paulo aqui apela para isso, né? Para que, olha, lembre, quando você olhar para esse homem aí, que vai voltar, ele merece o castigo, mas você também merecia, né? Você também merecia ser fulminado pela ira de Deus, a ira santa dele, mas Deus teve misericórdia. Então tenha misericórdia dele também, tenha compaixão dele também. Use essa compaixão, que a sua fé seja eficaz. Use a sua fé. E aí nós estamos caminhando já aqui para o final. Paulo no versículo 20 ele diz, ele vai arrematar aqui essa argumentação, reforçando esse pedido, dizendo: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, Filemon, ao fazer isso por Onésimo, você vai reanimar o meu coração, vai confortar meu coração. Eu ficarei acalmado, tranquilo, sabendo que vocês se reconciliaram, que você perdoou Onésimo. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com esse escravo, que para a época, como nós falamos, não tinha valor. Era apenas uma força de trabalho. Não tinha valor nenhum para a sociedade, além da questão do trabalho. Mas Paulo aqui,
não enxerga um homem, um escravo, ele enxerga uma pessoa salva por Deus. O precioso sangue de Jesus foi derramado por aquela pessoa ali. Então ele vê a importância daquele homem. E no versículo 21 até o 25, ele vai agora fazer algumas comunicações pessoais, vai fazer algumas saudações e por fim vai impetrar uma bênção ali. Leia comigo a partir do versículo 21 até o 25. Diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nesses versículos finais aqui, Paulo parece esperar que Filemon, além de perdoar Onésimo, parece que ele espera aqui que ele inclusive liberte Onésimo. O versículo 21 diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Parece que ele tinha essa expectativa, de que além de perdoar pelo que ele havia feito, ele talvez desse ali carta de alforria para Onésimo. Então, Paulo aqui demonstra isso. No versículo 22, ele demonstra a sua fé no poder da oração. Ele diz assim: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então Paulo também acredita que o clamor daquela igreja, as orações daqueles irmãos seriam ouvidas por Deus e Deus o libertaria para que ele pudesse inclusive visitá-los em algum momento. Então isso também mostra para nós o poder da oração, crer no poder da oração ao Senhor. No versículo 23 e 24 ele vai aqui destacar nominalmente seus amigos e companheiros de ministério. E isso demonstra mais uma vez a humildade de Paulo, o amor dele, o afeto com aquelas pessoas ali. Reconhece como aqueles irmãos são importantes no ministério dele. Então ele vai citar aqui, ele faz isso em outras cartas, é um padrão, ele cita. No início aqui no versículo 1 ele cita também Timóteo, que provavelmente estava ali com ele. Então aqui ele vai citar alguns nomes. Vamos ver aqui esses nomes. Esses nomes então, primeiro é Epáfras, que estava preso com ele em Roma. O apóstolo destaca esse homem aqui por conta da sua dedicação a Cristo, a Paulo e ao Evangelho. Epáfras era um amigo de Paulo, um colaborador. Nas horas mais difíceis, Epáfras estava ali ao lado dele. E provavelmente esse Epáfras aqui era o pastor da igreja de Filemon. É provável que sim, da casa, funcionava na casa de Filemon a igreja. Ele fala de Marcos, João Marcos, que estava com Paulo. Era o rapaz que abandonara Paulo na primeira viagem missionária, lá em Atos 12, versículo 12 e 25, e também Atos 15, 36 a 41. Esse Marcos aqui, primo de Barnabé e escritor do segundo evangelho. Então provavelmente seja esse Marcos que ele diz aqui. Também Aristarco, que era de Tessalônica e acompanhou Paulo a Jerusalém e depois a Roma. Podemos ver isso em Atos 19, 29. E Demas é mencionado 3 vezes na carta de Paulo, nas cartas dele, Demas e Lucas, meus cooperadores, ele fala isso aqui, Filemon. Saúda-vos Demas, ele fala isso lá aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aí já em 2 Timóteo 4:10. Então, o que dá a entender aqui é que João Marcos, que havia abandonado Paulo lá na sua primeira viagem, depois foi restaurado, ele se tornou um companheiro de Paulo, e Demas aqui parecia que estava indo bem, mas depois tomou um outro caminho. E Lucas aqui provavelmente é o médico amado, que é citado lá em Colossenses 4:14. Lucas, o médico amado, que também acompanhou Paulo, ministrou ao apóstolo, ajudou ele, e também escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então,
esses companheiros de Paulo que ele cita aqui. E isso para nós, né, já caminhando aqui para a conclusão, isso mostra que devemos valorizar as pessoas que estão conosco, né? Todo mundo tem pessoas que o ajudam, todos nós, né? De alguma forma ou de outra, nós só estamos aqui porque tem várias pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar financeiramente, emocionalmente, ensinando, apoiando, ouvindo, de várias maneiras. Então, Paulo aqui mostra como devemos tratar as pessoas que estão ao nosso redor, reconhecendo o trabalho, né, o esforço de todas as pessoas que estão envolvidas ali. Cada um faz a sua parte e no fim temos um trabalho completo. E a igreja aqui, a nossa igreja, ela tem um lema, né, até na logo dela tem lá, juntos somos melhores, né? E parece que esse também era o lema de Paulo ali, como quando nós vemos as cartas dele, né? Ele expressa isso, né, nas suas cartas, né, as pessoas que estão junto dele. E ele mostra como isso ajuda, né, sempre citando o nome das pessoas, né, companheiros, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. E aqui já no versículo 25, Paulo vai fechar a sua carta da forma que ele começou, né, com a graça de Deus. No início ele fala lá no versículo 3 que a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fecha a sua carta no versículo 25 dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então ele fecha com a graça de Deus aqui. É através da graça que nós somos perdoados, é através da graça que nós somos aceitos por Deus em Cristo. E nós estamos firmes por causa da graça de Deus. Então Paulo fecha a sua carta aqui com a graça, exaltando a Deus, adorando a Deus por sua graça. E nós chegamos então ao fim dessa carta e que possamos aqui aprender essas lições e colocar isso em prática, que Deus nos ajude a viver a humildade que Paulo demonstra aqui, né? Essa preocupação com o outro, com o interesse do outro. Paulo não se preocupou com ele, né? Poderia ficar ali, Onésimo estava ajudando ele, mas não, ele preferiu, pensou em Filemão, pensou em Onésimo também, pensou na igreja, né? Nós fizemos também um contraste da atitude de Paulo aqui com os falsos profetas, né? Que na verdade eles só pensam em si mesmos, os falsos mestres, né? Eles pensam neles mesmos, eles usam as pessoas, eles não honram a Deus, eles não elogiam, eles bajulam, né? Totalmente diferente. Então isso também nós podemos ver aqui. Que Deus abençoe. Nós vamos fazer mais uma oração de gratidão por essas aulas e que o Senhor te abençoe na sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja assistindo esse vídeo até mesmo no trabalho e que o Evangelho ilumine a sua vida, a sua família, que nós possamos ser pessoas diferentes, que possamos dar um testemunho que agrade a Deus. Que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, queremos, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecer, te honrar, ó Deus, reconhecer que não somos nada sem Ti, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo de Paulo, obrigado por essa palavra que foi preservada, Deus, essa carta tão pessoal, ó Deus, mas que está tão carregada de amor, ó Deus, de compaixão, de humildade, de misericórdia, ó Deus. Obrigado por ter preservado para nós, ó Deus, para que hoje possamos nos alimentar dela. Abençoe cada pessoa que está assistindo, ó Deus, cada família, onde quer que estejam, Pai. Tira a angústia, tira o medo, Senhor amado. Visita, ó Deus, que o Teu Espírito conforte os corações daqueles que estão, ó Deus, talvez enlutados, famílias enlutadas, famílias preocupadas, pessoas enfermas. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos governantes, da economia, da saúde, ó Pai, da educação, de todas as áreas, Pai. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, dirigindo a nossa vida, dirigindo esse país, Pai. Tem misericórdia, que essa doença, ó Deus, que esse vírus não avance mais, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, clamamos a Ti e te adoramos pela Tua misericórdia, a Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até uma próxima aula. Aleluia. Neste culto de EBD nós também temos a nossa ceia. E a ceia ela representa o sacrifício de Jesus na cruz. E ela nos faz lembrar desse sacrifício que nos purificou, pois o sangue de Jesus nos purificou e nos tornou mais alvos do que a neve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que nos prova o quanto ele verteu. Eis este sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais duro pecador. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve,
sangue lavado, mais alva que a neve serei. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite. Nós queremos nos alegrar no Senhor e ao mesmo tempo nós repassarmos aquilo que Cristo ali nos últimos momentos da sua vida e do seu ministério ele passou juntamente com os discípulos naquela última ceia, que foi a última Páscoa que Jesus exatamente representava aquele Cordeiro Pascal, que na verdade ele passa a ser esse Cordeiro. Então, por isso que nós estamos hoje aqui. Então, vamos orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. O normal é nós estarmos juntos neste momento, fisicamente, mas nós não podemos. Mas o princípio da ceia passa para nós, onde você estiver, o relembrar do sofrimento de Cristo e das dificuldades que ele passou, para que nós possamos celebrar, não no sentido de nos alegrar neste momento, mas repassar no nosso coração aquilo que Cristo, guardando as devidas proporções, passou por nós naqueles últimos momentos até a crucificação, a morte terrível. Vamos orar neste momento pedindo que Deus esteja nos abençoando e abençoando você em casa, que você possa estar recebendo a mesma graça que nós estamos recebendo aqui. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, te louvar, ó Deus, pela tua bênção, pela tua graça, e que o teu nome seja glorificado. Nos abençoe, que o nosso coração esteja preparado para que a tua palavra possa alcançar e que nós possamos ser lavados novamente por ti, por um Deus tão bom e misericordioso e um Pai que tem sempre o melhor para os seus filhos. Que o rememorar desta ceia, Pai, do sacrifício de Cristo, ali a dificuldade que ele passou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, que esteja sempre presente, não só hoje, mas em todos os momentos em nossas vidas. Que nós possamos honrar esse compromisso e honrar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos proceder. Temos aqui o cálice, temos aqui o pão. Veja, algumas orientações para nós participarmos da ceia do Senhor. Primeira coisa, o que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, como eu falei resumidamente, significa aquele último momento que Jesus Cristo passou na iminência da crucificação. E a dificuldade grande, porque Jesus estava trazendo sobre ele os pecados de antes, de durante e de depois, de toda a humanidade. Então, um sofrimento muito grande. Veja, aquele cordeiro que foi preparado ali por Moisés no Êxodo representava o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então Jesus recebe a carga de pecados, a luta contra as trevas naquele momento, e em tudo isso Jesus estava sendo ali oferecido a Deus Pai, substitutivamente, para que nós tivéssemos a graça de Deus, lembrando quem nós éramos antes de Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem esperança no mundo, longe das alianças da promessa, longe de Deus, uma coisa terrível que pairava sobre todos nós. Nós éramos filhos da ira do Senhor. Então, aquele que não tem Deus no seu coração está debaixo da ira do Senhor. É muito triste isso. Capítulo 3 do Evangelho de João também, Jesus fala sobre isso, que se nós não recebermos o sacrifício do Cristo verdadeiro, nós estamos debaixo da maldição de Deus. Então é muito sério. Talvez você esteja me ouvindo, esteja falando, mas eu vou à farmácia, eu vou à padaria, eu caminho no parque, né, porque agora liberaram de novo o parque, eu me sinto bem, eu não tenho problema de saúde, eu faço minha atividade física, mas a Bíblia diz que essa pessoa está morta se não tiver Jesus.
e o pior, está debaixo da ira do Senhor. Então, o sacrifício, o que significa a ceia? Esse sacrifício de Cristo que vem sendo preparado desde lá do Antigo Testamento, mostrando que esse sacrifício perfeito, que tira o pecado dos nossos corações, a punição do pecado dos nossos corações, estava em Jesus Cristo. Portanto, naquela última ceia, quando Ele está ali, e nós o fazemos agora, revalidando aquela ceia que Ele fez. Por quê? Para nos lembrarmos do grande sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário. Ele veio entregar a sua vida. Como o apóstolo Paulo disse, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a nossa justiça vem de Cristo, a nossa vida vem de Cristo, a esperança do nosso futuro vem de Cristo. Tudo por causa desse sacrifício do Senhor. Então a ceia está rememorando, o apóstolo Paulo fala isso, para que nós lembremos desse sacrifício e para que nós saibamos sempre que esse sacrifício foi um sacrifício muito grande, a pior morte que já teve na humanidade, porque Ele não teve pecado nenhum, mas Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E nós agora podemos, através desse sacrifício de Cristo, termos vida e vida com abundância. Portanto, nós nos reunimos em igreja para nós rememorarmos e juntos lembrarmos da onde nós viemos. Viemos da perdição, viemos do mundo, viemos do pecado, e agora Cristo paga esse preço por nós, e nós somos livres da condenação do pecado. E estamos agora, como igreja, passando pelo período de quê? De um processo de purificação. E diz na Bíblia que nós vamos chegar ao último estágio, que é a glorificação, onde não vai haver o pior inimigo do homem, que é o pecado. Então a ceia nós celebramos por causa disso. A segunda coisa, a segunda pergunta: quem é que pode participar da ceia? Quem é crente em Jesus Cristo. Essa palavra crente, às vezes você fala assim: fulano passou para a lei dos crentes. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar demais. O que isto significa? Não é passou para a lei dos crentes, é que Cristo entrou no coração dela através do Espírito Santo, convencendo daquilo que eu falei, que ela era o que? Alvo da ira de Deus, e pelo arrependimento dos pecados se torna filho de Deus e alvo do amor do Senhor. Então, quem é que pode participar da ceia? Quem é crente, quem tem certeza da salvação. Por exemplo, se eu perguntar para você: se você morrer hoje, você vai para onde? Talvez, se você estiver perto de um banco de madeira, você esteja batendo na madeira e falando assim: vamos mudar de assunto. Talvez você tenha medo da morte. Talvez você seja uma pessoa atribulada, sabendo que um dia vai chegar o teu dia. Talvez você está vendo pessoas morrendo e você tem ficado muito preocupado. Mas eu quero dizer uma coisa: o servo do Senhor, ele tem uma passagem que ele sabe para onde vai. A Bíblia diz que nós estamos indo para a presença do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque é lucro mesmo. Nós vamos para a presença do Senhor, vivermos com o Senhor, e depois, como eu falei, na glorificação, nós vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor. Um corpo que não tem doença, não tem coronavírus, qualquer doença. Mas a doença pior que esse corpo não vai ter, que é o pecado. Então, quem é que pode participar? Quem já teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, quem já entregou o seu coração. E eu oriento que você seja batizado, porque nós temos uma classe de batismo e vamos explicar as doutrinas cristãs básicas para você ter uma convicção e um melhor entendimento do que você está fazendo. Então, essas duas coisas, o novo nascimento e o batismo. E você está ligado a uma igreja. Tem crente, já ouviu falar, crente borboleta, né? E tinha lá no Nordeste os borboletas azuis. Depois é outro assunto, não tem nada a ver com essa ceia. Mas crente borboleta é o quê? Que vive borboletando pelas igrejas. Você não deve tomar a ceia do Senhor, porque o crente que está levando Deus a sério, ele se junta no corpo. Tem gente que fala assim: mas é tão difícil a igreja. Mas é igual um livro que tem nos Estados Unidos, um autor escreveu, e eu gosto muito, que ele fala que tem na minha época era decalque, mas agora ficou mais chique, é adesivo. Um adesivo na porta da igreja dizendo assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas.
Por quê? Porque igreja é um lugar de oficina, de lavar a alma, de aprender a conviver, de pedir perdão, de perdoar. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto sobre isso. Então, eu estou falando para pessoas que querem conviver. E quem quer conviver está numa igreja, está ligado debaixo de uma liderança para apoiá-la na sua caminhada cristã. Então, são essas orientações. No capítulo 26, eu vou abrir aqui, de Mateus, fala sobre a ceia do Senhor e orienta como nós devemos participar dessa ceia, como eu falei, a última ceia que Cristo vai estar junto aos seus discípulos, e ele vai dizer que enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, aqui tem a orientação da ceia: o cálice, o sangue, representando o sangue de Jesus derramado. E o que isso tem a ver? Que o derramamento de sangue no Antigo Testamento, de bodes, de touros, de novilhos, ia falar de que desse sangue que viria, o sangue perfeito. Mas significa o que? Tem que haver o derramamento de sangue. E muito interessante, o sangue de Jesus, ele não mancha, ele purifica. É lindo isso, porque é o sangue que nos purifica de todo pecado. E o pão, que significa o corpo de Cristo, o corpo que fala do alimento. Jesus falou no capítulo 6 do Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Qual a diferença desse pão para o pão que alimentou o povo no deserto? Que você já deve ter ouvido falar do maná, que João fala ali, Jesus argumentando, ele diz o seguinte: que aquele povo comeu daquele pão do maná no deserto, mas depois morreu. E esse pão, que é Jesus Cristo, ele é um pão que dá vida à alma. É o que Jesus Cristo fala a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e não participa de uma igreja. E é exatamente isso que nós pregamos, a palavra do Senhor, que fala desse Deus que nos dá sentido para a vida. E eu cito aqui uma palavra de Agostinho no seu livro Confissões, que ele diz que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Não adianta colocar outra coisa nesse coração, projetos, pessoas, sonhos, se não tiver a presença de Deus ali, porque não se encaixa. Sempre vai estar faltando algo. Mas quando nós temos o pão da vida, ele nos alimenta para a eternidade. E é tão lindo quando nós vamos no enterro de um crente, porque a gente não sente dor, nós sentimos, mas ao mesmo tempo um grande consolo, saber que aquela pessoa está no seio do Pai, está junto com Deus. Isso é muito importante. Então a morte não para as nossas vidas, pelo contrário, nos promove para a presença de Deus. Quando nós tomamos a ceia, então, o pão significa Jesus Cristo, que ele é o pão da vida, ele alimenta a nossa alma verdadeiramente. E o sangue significa o derramamento de sangue pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante: antes de você tomar a ceia, pois se você é crente ou batizado, você precisa se examinar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz para uma igreja que estava em conflitos. E isso é muito ruim, porque Deus morreu na cruz para nos unir. Ele está falando de uniformidade? Não. Você vê um time de futebol, todo mundo tem o mesmo uniforme. Não, na igreja do Senhor não é assim. Ele fala de unidade. Por quê? Tem eu que sou paraibano, eu estou vendo um goiano aqui, comedor de piqui, tá? Que daqui a pouco vai pregar, com um pregador de fora. Eu estou vendo outro aqui, que eu nem sei de onde é que é, mas é daqui, mas o pai não é, e a mãe não é, a outra ali também, o outro ali com a esposa, daqui a pouco vai dar aula, o outro ali é do Rio de Janeiro, e a gente está todo mundo junto aqui, e tem gente aqui que é do Irã também. Dá para entender? A panela de mistura. Mas isso é lindo, quando você vai ali no Monte Sinai, você sobe lá, quando dá assim umas 3 horas da manhã, você está ali, você vê gente paraibano,
baiano, pernambucano, vê gente da Finlândia, que é o final da Ceilândia, e você vê gente lá de outro país, gente que fala, você não entende nada. Essa é uma avant-première do céu. A igreja é essa multiforme, e Paulo diz multiforme graça do Senhor. Tem gente de todas as tribos, de cor, de nacionalidade, de profissões. Isso é maravilhoso. Então Paulo diz que nós devemos nos unir à cruz de Cristo, a graça do Senhor. Mas a igreja estava dividida. Talvez você está brigado com uma pessoa dentro da sua casa. Eu já vi irmãos que não se falavam dentro da própria casa, 10 anos sem se falar. Acredita nisso? E depois estava na igreja com a mão para cima. Deus não aceita esse culto hipócrita. Deus não aceita isso. Se você briga com seu marido e depois vem para a igreja, põe a mão para cima, Deus está falando para você, você é hipócrita. Eu não aceito o teu culto. Eu não aceito o teu louvor. Nós cantamos aqui e vamos cantar depois. Deus fala isso para você. Agora a pessoa que tem um coração humilde, que sabe que pisou na bola, porque tem gente soberba que vai falar, não fiz isso porque você fez isso. Não tem nada disso, você fez o que quis. Velha coisa, a esposa que tu me deste, a outra foi o marido. E se a serpente tivesse falado ali, fala, não, foi a vaca ia falar pro boi. Então agora é você e Deus. Não tem nenhum STF para você buscar agora. É você e o Senhor, não tem como esconder. O que você tem que fazer? O apóstolo Paulo diz, peça perdão. Se você está brigado com alguém, eu pedi perdão para Deus, está resolvido. Não está não. Deus fala para você ir lá pedir perdão. Peça perdão. Eu não peço perdão porque eu sou pai e o filho... Não, você vai pedir perdão para o filho. Pode ter 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15. Pode ter filho velho. Você está brigado? Tem que resolver, porque Deus não se agrada disso. Está brigado? Tem que resolver. Está dividido? Tem que voltar a ter união. Às vezes está falando mal de alguém, peça perdão, vá pedir perdão para a pessoa. Eu tenho vergonha. Aprenda a nunca mais falar mal da pessoa, porque Deus vai exigir de você. Você ir lá pedir perdão. Eu dei o cheque sem fundo. Vá atrás para resolver. Isso não é coisa de servo de Deus. Eu não tenho como pagar. Peça para a pessoa misericórdia. Deus vai te ajudar. Enfim, o que Deus está falando aqui? Que nós temos que ter comunhão. E Paulo diz que nós devemos pedir perdão uns aos outros, examinar o nosso coração para poder participar da ceia. Dá para entender, irmãos? Porque se você participar da ceia de qualquer jeito, você está querendo crucificar Jesus de novo. Porque o seu pecado é tão poderoso que Jesus não curou esse pecado. Então vai ter que ter outro Jesus. Isso não existe. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu uma vez por todas. E ponto final. Porque Ele é poderoso. Onde está o problema? Em nós. Mas isso não há problema. Nós podemos nós podemos pedir perdão ao Senhor. Continuar a caminhada com o Senhor. E Deus nos faz isso. Tem gente que não participa da ceia há 10 anos. Isso não existe, irmãos. Pedir perdão, consertar e voltar a tomar ceia. Você pode fazer isso agora. Tá ok? Então é isso. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos examinar o nosso coração e pedir que Deus sonde se tem alguma coisa fora, pensamento, relacionamento. Geralmente é relacionamento. É a hora agora de consertar, porque a ceia é uma revisão de vida, para que a gente não menospreze o sacrifício de Cristo. É como se a gente estivesse batendo ali o martelo nas mãos do Senhor. Como eu faço isso? Pecando e não estando nem aí. O sacrifício do Senhor não é desse jeito. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Nós somos muito, muito falhos. Vamos pedir perdão agora. Vamos fazer a oração. Quando eu estiver orando, que você possa orar também aí no seu lugar. Pai, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós nos colocamos na Tua presença, passe em revista ao nosso coração, vê se há algum caminho tortuoso, endireita as nossas veredas.
Pai, nós queremos te agradar, mas pisamos na bola, falamos o que não devia, talvez ainda hoje, tratamos mal o nosso cônjuge. Senhor, fomos soberbos na padaria. Senhor, tratamos mal as pessoas no trânsito. Ó Deus, depois estamos aqui com a mão para cima. O Senhor quer que nós estejamos com a mão para cima, mas com o coração limpo, puro, diante da Tua presença. Nesta noite, Senhor, ó Deus, vê se há algum caminho mau no meu coração e no coração dos meus irmãos, e endireita as nossas veredas. Nós queremos, nesta oportunidade, que, ó Deus, nós honremos o Teu sangue, honremos o Teu corpo, honremos a Tua presença naquela cruz cruenta, terrível, Senhor, ó Deus, com pessoas gritando, com pessoas odiosas ali contra Ti, Senhor. Nós éramos para estar ali. O Senhor tenha misericórdia de nós, nesta noite e sempre, ó Deus, e que nós possamos participar da ceia do Senhor, debaixo da Tua graça. Queremos orar, que o Senhor nos liberte para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, assim como nos manda a palavra, eu fiz aqui um estágio de diácono, para nessa ceia. Assim como a palavra nos manda, nós devemos comer do pão e beber do cálice. Que você possa fazer isso aí onde você estiver. Nós estamos unidos espiritualmente. Que Deus possa nos abençoar. Como vai ser bom quando nós fizermos a ceia e pudermos nos abraçar de novo. Vai ser muito gostoso. Mas esse tempo também é bom para nós aprendermos a dar valor nas pessoas que convivem conosco. Começar da nossa família, da igreja, que tem pessoas também que nós não podemos abraçar, mas vai chegar esse dia, com a graça de Deus rápido, de nós podemos estar aqui, todos reunidos, como de costume, para fazer a ceia do Senhor. Assim como o Senhor nos orientou e nos mandou, comamos do pão e bebamos do cálice todos. Assim como esse pão está sendo trucidado, nós estamos comendo, mastigando, o corpo de Jesus foi trucidado. Assim como o sangue de Jesus foi derramado, nós tomamos agora também do cálice. Nós agradecemos ao Senhor pela perseverança dele, pelo amor, perseverança de não ter desistido de nós, sendo nós, como a Bíblia diz, ainda pecadores. E o apóstolo Paulo diz que ele prova o seu amor para conosco. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós honremos o Teu nome, Senhor. Possamos ser bênção nas nossas palavras, na meditação do nosso coração, nas palavras dos nossos lábios, que sejam agradáveis diante de Ti, nos nossos pensamentos. Deus, que nós possamos levar o amor para as pessoas, levar a paz, levar, Senhor, a palavra equilibrada, a palavra, ó Deus, que gera vida nas pessoas. Nos usa para a Tua glória, nos usa para o Teu louvor. Tenhamos intimidade, as irmãs tenham intimidade com o Senhor, os irmãos tenham intimidade com o Senhor, as famílias vivam em torno do Senhor. Deus, que assim seja na nossa igreja, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que exala o amor de Cristo, que exala o relacionamento com o Pai. A luz do Senhor esteja no nosso rosto, na nossa vida, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo do Teu Filho amado, e obrigado porque o Senhor nos mantém de pé até agora.
e vai nos ajudar até o final da caminhada. Abençoe, Senhor, os lares que estão divididos, com concordância, com paz, com humildade, porque, Pai, há divisão no meio dos lares, em qualquer lugar, por causa da soberba dos nossos corações. Que haja humildade, que haja a graça do Senhor. Nós oramos, Senhor, neste momento, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que Ele nos mantenha firme até a próxima ceia, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.